Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês com suas respectivas famílias. Para mim, como sempre, uma satisfação imensa poder comunicar vida e também o Evangelho através aqui do canal do Culto Racional. Um abraço a todos vocês também que nos acompanham aí pelo Facebook e também pelo Instagram, tá certo? Bom, você já sabe que o nosso canal tem como objetivo trazer mensagens para a edificação da sua vida espiritual, também estreitar aí a sua comunhão com Deus, né? Para isso, nós vamos usar hoje um texto que está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Eu gostaria que você acompanhasse com a gente e que você pudesse acompanhar, se quiser, aí na descrição do vídeo já estão os versículos que vamos usar, tá certo? Bom, vamos então direto aqui no assunto. O texto diz o seguinte: por isso é o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então ele escreve aos Efésios, já falando da fé deles, né, que tem ouvido falar sobre a fé. E ouvir falar sobre a fé significa atitudes, né? Ações, reações do povo lá de Éfeso. Então ele ouvia falar sobre a fé daquele povo e não cessava de dar graças, ou seja, as suas orações por aquele povo, tá? Ele diz assim, ó, qual era o motivo, o que ele pedia nas suas orações? Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ponto. Deixa eu falar sobre isso aqui. A oração de Paulo era para que o Deus da glória, né, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ele concedesse para o povo de Éfeso, já que eles eram um povo de fé, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu quero fazer uma observação sobre isso, porque essa tem que ser a oração do homem de Deus. A pessoa que ela realmente tem compromisso, ela tem um objetivo nobre de salvação, a oração é essa. Então, quando eu digo para você, ó, estou orando por você, eu vou orar por você, nós sabemos que você tem necessidades, nós sabemos que as pessoas têm necessidades. Nós devemos orar sim pelas necessidades, mas sobretudo nós temos que orar para que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ou seja, pleno conhecimento, total conhecimento, né? Não só em partes. A gente vê hoje muitas pessoas que se dizem cristãs e, no entanto, a gente percebe no comportamento e nas reações que estão muito longe daquilo que Deus realmente chamou para que essas pessoas sejam ou representem no reino de Deus. Porque o que elas conhecem de Deus é muito raso, é muito superficial, são só partes, sabe? E essas pessoas, o que me chama a atenção é que as pessoas, o pouco que elas conhecem, elas não se aprofundam, elas não buscam, elas não... Sabe, o que se busca de Deus hoje é só as promessas, sabe? As promessas. Não, porque Deus tem promessas para você. Não, eu sei que Deus tem promessas para mim. Poxa, tá aqui, tem as promessas. E elas ficam lutando para receber as promessas. As promessas não são promessas. Elas vão acontecer. Nós temos que crer mais na soberania de Deus. O que é a soberania dele? É a vontade dele que vai se cumprir. Então, sabe aquele filho que tenta lubridiar o pai, a mãe? Sabe aquele filho que tenta sempre, sabe o que o pai gosta de ouvir, sabe o que a mãe gosta de ouvir, e aí fica ali fazendo uma média para poder o pai ser favorável a qualquer pedido dele? Esses somos nós. Nós fazemos isso com Deus. Se nós não cuidarmos, fazemos isso com Ele. Sabe? Aquela média, eu vou domingo, eu vou, sabe? Aquela média, eu jejuo, hoje eu já li a Bíblia, sabe? Para poder, na hora de pedir, a consciência tá equivalente, vamos dizer assim. Não, fiz isso para ele, agora ele vai fazer para mim. Ele vai me ser favorável, porque afinal de contas,
Deus é amor. Entende como é que funciona? Então, assim, pessoas que vivem dessa forma sempre vão ser frustradas, porque quando vierem os problemas, as dificuldades apertarem, elas não têm estrutura de confiança, porque não conhecem a Deus na sua profundidade. E eu quero fazer um adendo aqui, abrir um parênteses, no seguinte: claro que nós não vamos nunca conhecer a Deus na sua totalidade, porque somos meros mortais. Ninguém vai conhecer Deus na sua, sabe? No sentido de conhecer tudo de Deus. A gente vai aprender de Deus enquanto viver. E claro, enquanto você se aprofundar em realmente conhecer a essência de Deus. Esse é o ponto. Então você verifica aqui que a oração do apóstolo Paulo para os Efésios, ou por eles, era para que Deus concedesse para eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Às vezes você fica aí orando, pedindo, que não está errado, mas veja bem, vê se você compreende o que eu quero falar. Você está pedindo pelo seu filho, pelo seu marido, por alguém. Deus, abre uma porta para o meu filho trabalhar, sei lá, abre uma porta para o meu marido, ou então, poxa, meu Deus, liberta daquele vício, liberta das más companhias, aquelas coisas que lhe incomodam. Mas eu oriento você a fazer esta oração aqui, direcionar, pode pedir, mas direciona e enfatiza esta oração aqui, ó, para que essa pessoa ou essas pessoas às quais você está intercedendo, né, que elas tenham espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, do Senhor Jesus. Porque imagina, se essas pessoas, ou mesmo nós, temos que pedir isso para nós, meu Deus, eu quero espírito de sabedoria, eu quero espírito de revelação, mas por favor, tá? Cuidado com a revelação. A revelação você não vai ficar inconsciente, você não vai, sabe, ficar rodando, não vai precisar de fazer nada disso. Revelação é isso, é você ler a palavra e o Espírito Santo vai discernir aquilo para você. Você vai ter entendimento dessa palavra. Você vai compreender o que ele quis dizer, porque você busca, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo esse vídeo. Esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, nessa palavra, essa mensagem, de alguma forma, eu já orei para isso, de alguma forma o Espírito Santo vai te abrir um entendimento, vai te dando sabedoria, ele vai se revelando para você, sabe? Então, é isso que nós temos que pedir, porque imagina, como eu falava, se o seu marido, seu filho, ou seja lá quem for a pessoa que você está intercedendo por ela, ou mesmo você, compreender quem é ele, compreender, ter espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, não só em partes, poxa, as pessoas não vão se aventurar com coisas que vão as separar de Deus, ou que vão flagelar as suas vidas. Compreende como é que funciona? Então esse era o tipo de oração que Paulo fazia aos Efésios, e que muito me chamou a atenção. Agora vamos ao versículo 18 para dar sequência. Ele diz assim: iluminados, o efeito dessa oração, né? O efeito de você ter sabedoria, né? E de revelação no pleno conhecimento dele. Aí ele continua dizendo: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, né? Então deixa eu explicar isso aqui para você. Iluminados os olhos do vosso coração. Nós fizemos aqui alguns vídeos aqui no Culto Racional falando sobre coração. Eu não sei se você acompanha, mas você que acompanha, você vai se lembrar, né? Do coração pode proceder fontes da vida ou maus desígnios, lembra? Pois é, os dois, né? E fala lá também, usamos textos que mostram que o coração é enganoso, né? Extremamente corrupto, desesperadamente corrupto, né? Enfim. Bom, mas aqui está dizendo o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração. Porque se você tem um coração corrupto, e todos nós o temos, mas se ele for iluminado, como está escrito aqui, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, né? Por que Deus ele insiste na sua vida? Por que Deus ele te chama? Chama para quê? Para você frequentar um lugar?
para você dizer que é evangélico, para você... Para quê? Para você sair por aí com jargões, linguagens evangélicas? É para isso? Para você mudar as linguagens? Para quê? Qual a esperança do teu chamamento? Você tem que saber por que você foi chamado. Tá certo? Mas aí, quem que vai fazer isso? Como que isso vai ser feito? Iluminando os olhos do seu coração. Iluminando os olhos do coração. O que eu entendo aqui? Iluminar os olhos do coração significa o seguinte: iluminar os olhos. Partindo do princípio que o coração ele é desesperadamente corrupto. O coração ele pode proceder fontes de vida, mas pode proceder maus desígnios também, como disse o Senhor Jesus, né? Pode vir adultério, avareza, sentimentos ruins, uma série de coisas, tá? Partindo desse princípio, eu entendo que os maus desígnios, eles brotam exatamente pela cegueira da pessoa. Nós somos cegos pelas nossas paixões, pelos nossos desejos carnais. Isso cega. Isto cega. Não é sossega, não. Isto cega, né? O entendimento das pessoas. Elas não conseguem entender o reino espiritual. Mal conseguem entender situações que elas estão vivendo. Tá? E aí tomam atitudes precipitadas mediante aquele coração que já está corrompido. Muito bem. Agora imagina quando Deus ele vai e ilumina seu coração. Os olhos do seu coração. Vamos dizer assim. Eu não estou falando de órgão, tá? Estou falando aqui da sua consciência. Ele ilumina os olhos do seu coração. Da sua alma, né? Ora, se ilumina os olhos, você passa a enxergar as coisas com mais clareza. E dentro aqui do contexto, estamos falando de coisas espirituais. Estamos falando de um reino espiritual. Né? Então, iluminados os olhos do vosso coração, que agora você tem o seu entendimento esclarecido, tá? Do seu coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Para que Deus lhe chamou? Para você ocupar um cargo dentro de uma instituição? Porque tem pessoas que são assim, né? Alguém escreveu lá no Facebook assim, eu já falei isso aqui, mas isso aí já foi outra pessoa. Qual a Universal que o senhor está... o senhor está sendo o pastor de qual igreja universal? Alguém, eu não respondi, alguém respondeu assim, ó, ele não está mais na igreja universal, ele saiu. Alguém escreveu isso. Aí a pessoa respondeu assim, coitado, vamos orar por ele, está perdido. Não vou nem responder isso aí. Eu quero que você responda, né? O que você acha? Será que eu estou perdido? Porque não frequento mais o lugar? Sabe por quê, pessoal? Porque essa não é a esperança do meu chamamento. A esperança do meu chamamento não é para que você esteja enjambrado em lugares, seja quais forem. Não é porque é lá, seja quais forem. Não é porque é lá, é qualquer lugar. Qualquer lugar, porque não são os lugares, gente. Eu acho que isso daí já está mais do que claro, não são os lugares. Mas é a vida que você tem com Deus. Essa é a proposta nossa aqui no Culto Racional, no canal. Essas pessoas que elas já estão decepcionadas com tanta mentira, engano, que essas pessoas, essa é a minha oração, para que Deus ilumine os olhos do seu coração, para que você entenda qual é a esperança do seu chamamento. Você não foi chamado para ficar aí, sabe? Como é que é o nome daquele bichinho? Marionete, né? Eu sei que existem lugares, quero fazer adendo aqui, eu sei que existem lugares que existem lá homens de Deus. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, eu vou em lugares que existem, lugares de culto. Eu tenho lá no Facebook, se você for puxar lá tem lá alguns lugares, fotos de lugares que eu fui fazer reunião. Eu fui fazer reunião em algumas denominações de homens de Deus que eu conheço, né? Um abraço aí ao pastor Rafael, né? Que eu já fui fazer reunião nas igrejas, ele deve ter umas 13 igrejas, já fui fazer reunião nas 3 igrejas dele, já fui fazer reunião. Não é um problema, existem lugares que realmente tem um homem de Deus lá, né? Para você poder ir. Não tem problema nenhum. Agora, é difícil você achar. É difícil você achar lugares que não tem tendência. Agora, você também não pode ficar na paranoia, tipo assim, e agora? Não tem um lugar, ai meu Deus, eu estou desigrejado.
Como que você está desigrejado? Que termo é esse de desigrejado? Aonde arrumaram isso? Eu sei onde arrumaram. Estou perguntando para você pensar. Eu sei onde arrumaram. Do sistema religioso. Aquelas pessoas que falam assim, olha, você não vai ter salvação se você não frequentar aqui. Pelo amor de Deus, isso é uma contradição grande, isso é pisar no sangue da cruz. Como assim? Como assim? Jesus falou isso por todo mundo, prega o evangelho. Não falou para sair abrindo um monte de sistema. Sabe? Então assim, ó, iluminados os olhos do vosso coração, para você saber qual é a esperança do seu chamamento. Que não é essa de ficar bitolado, de ficar fanático. Imagina, ide por todo mundo. Ele não falou fica aí nesse cantinho, na caixinha de sapato, 4 paredes fechadinhas ali, só ali dentro. Não, ide. É por todo mundo, espalha. Né? Olha só a internet. A gente está espalhando, né? Pelo menos vai ficar no canal. Vai ficar aí no canal, para sempre. Né? Todos os vídeos que nós estamos gravando. O dia que tiver alguém desesperado e Deus está olhando para aquela pessoa, vai criar uma situação, ela vai clicar no canal, ela vai começar a assistir. Olha a minha responsabilidade para chegar aqui e falar com vocês. Olha a minha responsabilidade. Eu não perdi a minha responsabilidade, porque eu sei qual é a esperança do meu chamamento. Deus, o Senhor Jesus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele já abriu o meu entendimento para isso. Esse é o meu chamado. E seja aqui pelo canal, seja na rua, seja onde quer que eu vá, seja onde quer que eu esteja junto com a minha esposa, que faz parte disso, aonde quer que nós estejamos, né? Se eu for para África, se eu for para Portugal, se eu for para Estados Unidos, se eu for para Guatemala, se eu for para qualquer lugar. Lembra que Jesus falou? Em Samaria, em Belém da Judéia, até os confins, na Galiléia e até os confins. Vocês vão ser minhas testemunhas. E é isso. Então isso não tem fronteira, né? O evangelho não tem fronteira. Então isso não tem fronteira, isso não tem nada que me impeça de chegar onde eu tenho que chegar. A não ser eu mesmo, né? Não tem demônio. Eu vou fazer culto aqui para falar de culto. Vou fazer aqui mensagens para falar sobre demonologia, tá? Essa coisa do demônio. Tudo do demônio, tudo é o diabo. Não porque o diabo impediu, porque o diabo impediu. A gente vai fazer vídeos para falar sobre isso aí, tá? É como se Deus, sabe, poderoso, soberano, olhasse e não pudesse fazer nada, porque o demônio tem mais força que ele, tem mais poder que ele. Tem tudo isso, sabe? Mas a gente fala sobre isso depois. Por isso a oração de Paulo. A oração dele era essa: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. As pessoas ficam, sabe, tudo emocionadas, elas querem sentir arrepios, elas querem sentir emoções, sabe? Elas precisam estar no ambiente, porque senão não buscou Deus. Ah, eu não estava no ambiente, eu não fui, agora Deus está chateado comigo porque eu não fui, fiquei aqui em casa. Mas se é para você ir e distorcerem tudo que Deus disse, que Ele não disse, é melhor você buscar de uma fonte mais segura. Bom, a fonte mais segura para mim é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas se você ainda precisa de que alguém oriente, não tem problema. Alguém oriente, mas busca a fonte certa, correta, sem tendência, sabe? Então, iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual a esperança do seu chamamento. E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui nessa parte. Amanhã, no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade. Olha, tem coisa forte para a gente falar aqui. Nós vamos falar isso e dar sequência nesse assunto. E eu gostaria que você, então, compartilhasse com pessoas que você, sabe, tem desejo que elas conheçam a Deus não em partes, mas que elas tenham a revelação plena, ou plena revelação e conhecimento dele. Tá certo? Então, você vê que eu não estou te convidando para conhecer uma denominação. Eu não estou te convidando para conhecer uma denominação. Estou te conhecendo para conhecer... Estou te convidando para conhecer as profundezas de Deus. Tá certo? Através desse canal, através dos vídeos. Tá bom? Então amanhã a gente dá sequência aqui nessa mensagem. Tá bom? Forte abraço a todos. Que Deus os abençoe.
Se você quiser, inscreva-se no canal, dê like. Se também não quiser dar like, dê dislike, fique à vontade. Eu sempre vou falar isso, tá bom? Deus os abençoe e até amanhã.